Minha esposa me traiu com meu irmão durante nossa lua de mel, o que descobri depois destruiu a família toda. Você conhece aquela frase, em sangue é mais grosso que água? Eu vivia por essa frase. Família em primeiro lugar, sempre. Confiança absoluta. Lealdade até o fim. Que piada. Quando você tem 32 anos e descobre que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. As pessoas que você mais amava estavam planejando sua destruição. Cara, é como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Eu sempre acreditei em família. Desde criança, meus pais me ensinaram que irmão é para sempre. Família é sagrada. Por mais que briguemos, no final sempre estaríamos juntos contra o mundo. Felipe é 3 anos mais novo que eu. Desde pequeno, eu sempre fui o irmão protetor. Brigava na escola por ele, ajudava com lição de casa, emprestava dinheiro quando ele estava apertado. Ele era meu melhor amigo e minha responsabilidade ao mesmo tempo. Éramos completamente diferentes. Eu sempre fui o engenheiro, o planejador, o cara que pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Felipe era o artista, o criativo, o cara que vive o momento e se preocupa com as consequências depois. Mas funcionava. Nossas diferenças se complementavam. Trabalho como gerente comercial numa empresa de tecnologia aqui em Belo Horizonte. Vida estável, apartamento próprio, carro novo, o típico filho que deu certo. Felipe fazia design gráfico, trabalhava como freelancer, vivia numa eterna instabilidade financeira que meus pais sempre relevavam porque ele é artista, é assim mesmo ponto. Mas sabe o que mais me orgulhava? Era saber que, apesar de todas as diferenças, Felipe sempre me respeitava, sempre vinha me pedir conselho nas horas difíceis. Eu era o irmão mais velho que ele admirava. E isso, cara, isso era tudo para mim. E tem a Letícia. Conheci ela há 3 anos numa festa de fim de ano da empresa. Letícia, 28 anos, publicitária, linda, inteligente, engraçada. Foi paixão à primeira vista. Daquelas que você olha e pensa, é ela. Não só pela beleza, mas pela conexão. Conversávamos por horas, íamos das mesmas coisas, sonhávamos com os mesmos planos. Letícia se encaixou perfeitamente na nossa família. Meus pais a adoraram desde o primeiro jantar. Felipe também gostou muito dela. Talvez até demais, mas na época eu interpretei como ele sendo um bom cunhado, um irmão feliz por me ver feliz. Sempre que tínhamos churrascos em família, Felipe e Letícia conversavam bastante. Ele mostrava os trabalhos de design para ela dava opiniões sobre campanhas publicitárias. Eu achava legal ver minha noiva e meu irmão se dando bem. Pensei, em que família perfeita vamos formar a ponto. Noivamos no ano passado. Foi uma festa linda na casa dos meus pais. Felipe foi meu padrinho. Discursou sobre nossa irmandade. Letícia estava radiante. O casamento foi marcado para março de 2024 e a lua de mel seria em Cancún, um sonho que tínhamos há muito tempo. Vocês já tiveram aquela sensação de que a vida está perfeita demais? Como se fosse um filme. Era exatamente isso que eu sentia. Família unida, noiva perfeita, planos para o futuro. Mas vocês sabem como é, né? Quando a vida está perfeita demais, alguma coisa está errada. O casamento foi em 15 de março. Uma cerimônia dos sonhos. 150 convidados. Tudo perfeito. Felipe fez um discurso emocionante sobre nossa irmandade, sobre como ele era feliz por me ver realizado. Letícia estava a mulher mais linda do mundo. Eu me senti o homem mais sortudo da terra. A festa foi incrível. Felipe animou todo mundo, como sempre. Ele e Letícia até dançaram juntos numa música. Ele pediu uma dança com a nova irmã. Na época, achei fofo. Meu irmão sendo carinhoso com minha esposa. No dia seguinte, pegamos o voo para Cancún. Resort 5 estrelas. Tudo pago. Quarto com vista para o mar. A lua de mel perfeita com a mulher perfeita. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Os primeiros dias foram incríveis. Praia, restaurantes, passeios. Letícia estava um pouco estranha, meio distante às vezes, mas eu pensei que fosse cansaço do casamento, ou daquela correria, estresse normal. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Letícia estava sempre no celular, mandando mensagens, recebendo ligações. Quando eu perguntava quem era, ela dizia que eram as amigas querendo saber da lua de mel, o trabalho urgente que não podia esperar. No terceiro dia, aconteceu algo estranho. Estávamos na piscina do resort e o celular dela tocou. Era uma videochamada. Quando ela viu quem era, ficou nervosa. Disse que ia atender no quarto porque era barulhento demais ali. Fiquei na piscina, mas alguns minutos depois resolvi subir para buscar protetor solar. Quando cheguei perto do quarto, ouvi Letícia conversando e rindo. Rindo de um jeito que eu conhecia bem. Do jeito que ela ria comigo quando estávamos namorando. Parei na porta e escutei. Ai, que saudade. Está sendo difícil fingir que está tudo normal aqui. E depois, ele não suspeita de nada. Acho que conseguimos, mas mal posso esperar para voltar. Gente, nessa hora meu coração disparou. Vocês já sentiram aquele frio na barriga quando sabem que algo está muito errado? Era exatamente isso. Minha lua de mel estava virando um pesadelo. Quando entrei no quarto, ela já tinha desligado. Disse que era uma amiga que estava com problemas no trabalho, mas o clima ficou estranho. Ela estava evasiva, evitava me olhar nos olhos. Naquela noite, tentei ser romântico, preparei um jantar especial, mas Letícia estava distante. Quando tentei me aproximar, ela disse que estava com dor de cabeça, estava muito cansada. No quarto dia, ela disse que queria fazer compras sozinha. Preciso de um tempo para mim, amor. Lua de mel também é isso, né? Cada um curtir um pouco do próprio espaço. Achei estranho, mas respeitei. Foi aí que decidi verificar o celular dela. Eu sei, invadir privacidade é errado, mas alguma coisa dentro de mim estava gritando que havia algo muito errado. Ela tinha deixado o celular carregando no quarto quando foi tomar banho. A senha eu sabia, era nossa data de namoro. Abri o WhatsApp
Felipe, meu mundo desabou. A conversa mais recente era com Felipe Coração Vermelho. Não era só um coração, era Felipe, meu irmão, um coração vermelho no nome. Abri a conversa e, gente, o que eu vi ali dentro me destruiu completamente. Mensagens de amor, fotos íntimas, planos para se encontrarem quando voltássemos da lua de mel. E pior, mensagens desde antes do casamento. Eles estavam se relacionando há pelo menos 6 meses. Uma mensagem do Felipe dizia: "E mal posso esperar você voltar. Esses dias sem você estão sendo uma tortura." Conseguiu convencer ele a ir para Cancún mesmo? E ela respondeu em sim. Ele adorou a ideia. Nem suspeita que foi sua sugestão. Minha lua de mel em Cancún tinha sido ideia do Felipe. Ele que sugeriu o destino quando estávamos planejando. Disse que tinha pesquisado e que lá era o lugar perfeito para a lua de mel. Continuei lendo, mesmo sentindo que cada palavra era uma facada. Amor, só mais alguns dias e estaremos juntos de novo. Essa farsa de casamento foi necessária, mas agora é só questão de tempo. E Felipe respondeu: eu sei, meu amor. Logo você vai conseguir o divórcio e poderemos ficar juntos de verdade. Vocês conseguem imaginar a dor que eu estava sentindo? Descobrir que seu casamento foi uma farsa. Sua esposa casou contigo só para depois pedir divórcio e ficar com seu irmão? Era surreal demais para ser verdade. Mas as mensagens continuavam e ficavam piores. Tinha fotos íntimas deles dois, no meu apartamento, na minha cama. Enquanto eu estava trabalhando, eles estavam na minha casa se traindo. Tinha mensagens dele dizendo: "Você fica ainda mais gostosa usando a aliança dele." E ela respondendo: "Para de ser safado." Mas admito que tem um tesão especial nisso. E a pior de todas, uma foto deles dois juntos na cama, com a legenda: "Ensaio para a lua de mel real. Vai ser quando ele descobrir tudo e a gente não precisar mais se esconder." Eles estavam planejando me contar tudo quando voltássemos. O plano era Letícia pedir o divórcio, eles assumirem o relacionamento. E eu que me ferrasse. Fiquei paralisado. Literalmente paralisado. Sentado na cama do quarto de hotel, lendo as mensagens de amor entre minha esposa e meu irmão, entendendo que toda a minha vida era uma mentira. Letícia saiu do banheiro e me viu com o celular na mão. A cara dela era de puro terror. "André, eu posso explicar." "Explicar o quê, Letícia?" "E você está transando com meu irmão há 6 meses. E nosso casamento é uma farsa. E vocês estão planejando me humilhar quando voltarmos." Ela começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem foi pega. "André, por favor, é complicado. Eu não queria que fosse assim." "Como você queria que fosse? Você casou comigo ontem, há 4 dias, e está mandando nudes para meu irmão." Foi aí que ela disse a frase que eu nunca vou esquecer: "Eu amo ele, André. Eu sempre amei ele. Foi erro meu ter aceitado casar contigo, mas eu não sabia como sair da situação sem magoar todo mundo." Sem magoar. Durante as 6 horas de voo de volta para o Brasil, eu fiquei pensando. Não era só raiva, era decepção, tristeza, mas principalmente curiosidade. Como isso tinha começado? Há quanto tempo? Meus pais sabiam? Havia outras pessoas envolvidas? Quando cheguei em Belo Horizonte, em vez de ir para casa, fui direto para o apartamento do Felipe. Eu tinha a chave, obviamente. Éramos irmãos. Cheguei lá, era umas 10 da noite. A luz estava acesa. Abri a porta e lá estava ele, assistindo TV, comendo pizza, como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, a cara dele ficou branca. "André, o que você tá fazendo aqui? Não era para você estar em Cancún." "Felipe, a gente precisa conversar." Ele tentou disfarçar, mas eu conhecia meu irmão. Ele estava nervoso, suando, gaguejando. "Conversar sobre o quê, mano?" Peguei o celular e mostrei as mensagens. Sobre isso. Atualização 1. Felipe ficou em silêncio por uns 30 segundos que pareceram uma eternidade. Depois, simplesmente desabou. "André, cara, eu posso explicar." "Então explica." "Explica como meu irmão mais novo, eu criei como um filho, está transando com minha esposa há 6 meses. E foi aí que a verdade toda veio à tona." E gente, a verdade era muito pior do que eu imaginava. Felipe me contou que eles começaram a se relacionar logo depois que Letícia e eu ficamos noivos. Segundo ele, foi paixão à primeira vista quando ela chegou na família. Eles começaram conversando por mensagem, depois passaram para ligações, até que finalmente se encontraram pessoalmente. A gente tentou parar, André. Juro que tentou, mas era mais forte que a gente. Mais forte? "Felipe, você comeu a noiva do seu irmão durante meu noivado." Mas aí ele soltou a bomba que mudou tudo, André. "Tem uma coisa que você precisa saber. A gente não queria que fosse assim, mas Letícia já estava grávida quando vocês casaram." O mundo parou. "O quê? Ela tá grávida, mano. De 2 meses. O bebê é meu." Cara, vocês conseguem imaginar o que eu estava sentindo? Minha esposa não só estava me traindo com meu irmão, ela estava grávida dele. E casou comigo sabendo disso. Era uma armação completa. Mas Felipe continuou. E a coisa ficou ainda pior. "André, tem mais coisa. A gente não planejou isso sozinho." "Como assim?" "Os nossos pais, eles sabem." Eu achei que tinha ouvido errado. "O que você disse?" "Pai e mãe sabem de tudo. Eles que sugeriram que
ela casasse contigo primeiro, para não ter escândalo na família. O plano era ela ficar casada uns 6 meses, depois pedir divórcio amigável, e aí assumir comigo. Gente, eu juro que achei que ia desmaiar. Não era só traição, era uma conspiração. Minha família inteira havia conspirado contra mim. Eles acharam que seria melhor assim porque eu não tenho estabilidade financeira ainda. Você tem o apartamento, o carro, o emprego bom. Eles acharam que seria melhor ela se casar contigo, garantir a estabilidade, e depois me usar e jogar fora. Foi isso? Felipe não conseguiu responder, só abaixou a cabeça. Saí do apartamento dele sem dizer mais nada. Fui direto para a casa dos meus pais. Eram quase meia-noite, mas eu não aguentava esperar até o dia seguinte. Quando cheguei lá, eles estavam assistindo TV na sala. A cara de susto quando me viram. André, o que você tá fazendo aqui? Não era para estar em Cancún? Pai, mãe, vocês sabem da Letícia e do Felipe? O silêncio foi a resposta. Vocês sabem que ela tá grávida dele? Minha mãe começou a chorar. Filho, a gente pode explicar. Explica então. Explica como vocês ajudaram minha esposa a me trair com meu irmão. Atualização 2. A explicação dos meus pais foi a coisa mais dolorosa que eu já ouvi na vida. Meu pai me contou que souberam do relacionamento entre Letícia e Felipe há 4 meses, bem antes do casamento. Felipe tinha contado para eles, pedindo conselho. André, você precisa entender. Felipe nunca foi responsável como você. Não tem emprego fixo, vive de freelance, não tem casa própria. Como que ele ia sustentar uma família? Então vocês acharam melhor ele namorar minha noiva? Não foi isso, filho. Foi ele que nos disse que estava apaixonado. E a Letícia também. Eles vieram aqui, conversaram com a gente. Minha mãe entrou na conversa e André, querido, a gente pensou no que seria melhor para todo mundo. Você casaria com ela, teria sua família. E com o tempo, as coisas se resolveriam naturalmente. Naturalmente? Mãe, que porra é essa? Vocês estão ouvindo o que estão falando? Não precisa falar palavrão, André. Não precisa falar palavrão? Vocês conspiraram para destruir minha vida e vocês estão preocupados com palavrão? Foi aí que meu pai soltou a pior parte na André. A verdade é que a gente sempre soube que você e Letícia não eram compatíveis de verdade. Ela é mais livre, mais espontânea. Você é mais sério, mais certinho. Felipe e ela fazem mais sentido juntos. Então por que não impediram o casamento? Por que você estava tão feliz? Filho, a gente não queria te decepcionar. E também porque, Letícia falou que precisava de estabilidade financeira primeiro. Ia casar contigo, ter acesso aos seus bens, e depois que a situação estivesse resolvida, depois que ela me roubasse. Vocês querem dizer, não é roubo, André, é casamento. Metade de tudo é dela por direito. Vocês estão entendendo o esquema? Eles tinham planejado tudo. Letícia casaria comigo, teria direito a metade dos meus bens no divórcio, e usaria esse dinheiro para começar a vida com Felipe. E minha família toda estava sabendo e apoiando. Mas a história não acabou aí, porque no dia seguinte, Letícia voltou de Cancún e trouxe uma surpresa que ninguém esperava. Ela chegou no meu apartamento com malas, chorando, pedindo perdão. André, por favor, me perdoa. Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu amo você, não o Felipe. Foi só uma confusão, uma bobeira. Letícia, você tá grávida dele. Não, não estou. Felipe mentiu. Eu não tô grávida de ninguém. Mostrei as mensagens onde eles falavam sobre a gravidez. Ele tá mentindo. André, olha aqui. Ela pegou o celular e me mostrou uma conversa nova com Felipe, algumas horas antes. Na conversa, Felipe dizia, Letícia, desculpa, eu menti para ele sobre a gravidez. Pensei que assim ele desistiria de você mais rápido. Você não tá grávida, né? E ela respondia, claro que não estou grávida, seu idiota. Por que você falou isso para ele? Felipe tinha mentido sobre a gravidez para me afastar da Letícia mais rápido. Mas aí Letícia percebeu que tinha perdido tudo. O casamento comigo e o relacionamento com Felipe. E estava tentando voltar. André, eu escolho você. Sempre foi você. Felipe foi só uma bobeira, uma fase. Mas eu amo você. Letícia, você mandou o nude para ele durante nossa lua de mel. Eu sei que eu errei. Mas a gente pode superar isso. Casais superam traição. A gente pode fazer terapia. Foi nesse momento que eu percebi que ela não estava arrependida. Ela estava desesperada porque tinha perdido os dois. Eu, porque descobri a traição. Felipe, porque ele tinha mentido sobre a gravidez e ela percebeu que ele não era confiável. E foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia que mudaria tudo. Atualização 3. E em vez de expulsar Letícia de casa, eu fiz algo que ela não esperava. Fingi que estava disposto a perdoar. Letícia, ok, vamos tentar, mas com algumas condições. Qualquer coisa, amor, qualquer coisa. Primeira condição, você vai cortar todo o contato com Felipe, bloquear ele de todas as redes sociais, mudar de número se necessário. Claro, já bloqueei ele de tudo. Segunda condição, nós vamos fazer terapia de casal, e você vai contar tudo para o terapeuta, todos os detalhes da traição. Ok, se é isso que você quer. E terceira condição, você vai me ajudar a descobrir se existem outras coisas que eu não sei, outros segredos da minha família. Essa última condição deixou ela confusa. Como assim? Letícia, se minha família foi capaz de conspirar comigo sobre você, Felipe, o que mais eles esconderam de mim durante todos esses anos? E foi aí que Letícia me contou coisas que mudaram completamente minha visão sobre minha família. Segundo ela, minha mãe sempre comentava que eu era o filho certinho demais. Faltava malícia para mim. Felipe era mais esperto, mais jeitoso para conseguir as coisas na vida. Sua mãe sempre falava que você era muito inocente, muito confiante, e isso ia ser um problema para você no futuro. E meu
meu pai. Seu pai. André, seu pai tem um caso há anos com a secretária da empresa dele. Todo mundo sabe, menos você e sua mãe. O quê? Felipe me contou. Disse que seu pai confessou para ele, pediu para ele não contar para ninguém, mas Felipe achou que eu devia saber, caso algum dia a coisa explodisse. Mais segredos, mais mentiras. Meu pai traindo minha mãe, meu irmão sabendo e escondendo, minha família toda vivendo uma vida dupla. Em mais, André, fala, a empresa do seu pai não está indo bem, ele está com dívidas enormes. Felipe disse que seu pai comentou que talvez precisasse vender a casa. E você sabe disso como? Felipe disse que seu pai pediu para ele não comentar com você porque, bem, porque você ia querer ajudar financeiramente, e eles não queriam te incomodar. Ou seja, meus pais preferiam esconder problemas financeiros de mim do que pedir ajuda, mas conspiraram para que minha esposa me traísse com meu irmão. As prioridades da família estavam bem claras. Foi nesse momento que eu decidi que estava na hora de fazer algo drástico, algo que mostraria para todos eles que eu não era mais o André inocente e confiante que eles conheciam. Atualização 4. Em primeiro, contratei um investigador particular. Queria saber tudo, em há quanto tempo meu pai traía minha mãe, qual era a real situação financeira da empresa dele, e se havia mais segredos que eu não sabia. Segundo, marquei uma reunião familiar. Disse para meus pais e para Felipe que Letícia e eu tínhamos conversado. Estávamos tentando superar a crise, mas que precisávamos de uma conversa em família para limpar o ar. Terceiro, e esse foi o mais importante, instalei um aplicativo de gravação no meu celular. Tudo o que fosse dito nessa reunião seria gravado. A reunião foi marcada para o domingo seguinte, na casa dos meus pais. Todos compareceram, eu, Letícia, meus pais e Felipe. Comecei a conversa de forma amigável. Pessoal, eu chamei vocês aqui porque depois de tudo que aconteceu, eu percebi que nossa família tem problemas de comunicação. Muita coisa fica escondida, muitos segredos. André, meu pai interrompeu. A gente já conversou sobre isso. Foi um mal-entendido. Pai, deixe eu terminar. Eu quero que todo mundo seja honesto aqui hoje, e a gente coloque todas as cartas na mesa, sem mais segredos. Ok, filho. O que você quer saber? Quero saber há quanto tempo vocês sabiam da Letícia e do Felipe. Quero saber quem mais sabia. E quero saber se existem outros segredos que vocês estão escondendo de mim. Felipe ficou inquieto. André, a gente já falou sobre isso. Felipe, eu não perguntei para você. Perguntei para o pai e a mãe. Foi aí que minha mãe começou a contar a verdade toda. Eles sabiam há 6 meses. Não só sabiam como incentivaram. A ideia de Letícia casar comigo primeiro foi da minha própria mãe. André, você tem que entender. Felipe é muito novo ainda, muito imaturo. Como que ele ia sustentar uma família? Você tem estabilidade, em bens. Era melhor assim. Melhor para quem? Mãe. Para todo mundo. Para Felipe. Ia ter tempo de se estabelecer. Para Letícia. Ia ter segurança financeira. E para você, bem, você ia ser feliz durante um tempo. Durante um tempo. E depois? Depois vocês se divorciariam em bons termos. Letícia ficaria com a parte dela. E Felipe teria condições de assumir o relacionamento. Gente, vocês estão ouvindo isso? Minha própria mãe tinha planejado meu divórcio antes mesmo do meu casamento. Ela tinha calculado como dividir meus bens entre meu irmão e minha esposa. Mas aí eu soltei a bomba. Tudo bem. Já que vocês gostam tanto de planejar minha vida, que tal eu contar para vocês os meus planos? Que planos? Filho, primeiro, eu descobri que pai está traindo mãe há 3 anos com a Sônia, a secretária dele. Minha mãe ficou branca. Meu pai ficou vermelho. Como você? Segundo, eu sei que a empresa está falindo e que vocês têm dívidas de mais de 200 mil reais. André. Terceiro, eu gravei toda a nossa conversa de hoje. Tenho tudo registrado, todos os detalhes da conspiração contra mim. Você gravou. E quarto, amanhã de manhã, Letícia vai assinar a anulação do casamento. Ela já concordou. A bomba tinha explodido. Minha mãe estava chorando. Meu pai estava em choque. Felipe estava com cara de quem não entendia nada. André, você não pode fazer isso. Minha mãe começou. Mãe, eu posso e vou. Vocês destruíram minha confiança. Destruíram minha família. Conspiraram contra mim. E acham que eu vou continuar aqui fingindo que está tudo normal? Filho, a gente pode conversar. Não, pai, não podemos. Porque conversas verdadeiras vocês deveriam ter tido comigo há 6 meses. Quando descobriram da traição, deveriam ter me contado sobre seus problemas financeiros em vez de esconder. Deveriam ter sido honestos sobre sua secretária. Felipe tentou falar em André. Felipe, você não fala mais comigo. Nunca mais. Você deixou de ser meu irmão no momento que decidiu transar com minha noiva. Levantei da mesa e disse, e sobre os problemas financeiros de vocês, não contem comigo. Resolvam sozinhos, já que vocês são tão bons em fazer planos sem me incluir. Atualização final, em 6 meses depois, muita coisa mudou. E quando digo muita coisa, é muita coisa mesmo. A anulação do casamento foi aprovada em tempo recorde. Como tínhamos evidências claras de fraude e má-fé, o juiz considerou o casamento nulo desde o início. Letícia não teve direito a nenhum bem meu. Felipe tentou me procurar algumas vezes. Mandou cartas, deixou recados com amigos em comum. Até apareceu no meu trabalho uma vez. Mas eu mantive minha palavra, e ele não existe mais para mim. Meus pais se separaram. Minha mãe descobriu todos os detalhes do caso do meu pai com a secretária através da investigação que eu encomendei. O divórcio deles foi muito mais complicado que o meu. A empresa do meu pai faliu. Ele teve que vender a casa da família para quitar as dívidas. Hoje eles moram em um apartamento pequeno, cada um numa cidade diferente. Minha mãe voltou para a casa da irmã dela em Juiz de Fora. E Felipe e Letícia? Bem, aí é que está a ironia da história. Eles ficaram juntos
juntos por exatos 2 meses depois que tudo explodiu. Quando Letícia percebeu que Felipe realmente não tinha estabilidade financeira nenhuma, não tinha como sustentá-la no padrão de vida que ela queria, o relacionamento acabou. Felipe tentou conseguir trabalho fixo para impressionar ela, mas não durou nem um mês em nenhuma empresa. Letícia começou a reclamar que ele era imaturo, irresponsável, não tinha ambição. Resumindo, ela descobriu exatamente por que meus pais achavam que eu era a melhor opção para ela se casar primeiro. Letícia hoje trabalha numa agência pequena de publicidade, ganhando bem menos do que ganhava antes. Mora de aluguel num apartamento pequeno. Tentou me procurar 2 vezes, mandando mensagens pedindo para conversar, dizendo que tinha aprendido com os erros. Felipe voltou a morar com a mãe em Juiz de Fora. Trabalha numa gráfica fazendo artes para panfleto de supermercado. A última vez que soube dele, estava tentando conseguir dinheiro emprestado para montar um negócio próprio. E eu, cara, eu estou muito bem mesmo. Conheci uma mulher incrível através do trabalho. Ana, 30 anos, engenheira como eu, valoriza a honestidade acima de qualquer coisa. Estamos namorando há 4 meses e pela primeira vez na vida eu sinto que estou com alguém que me ama de verdade, não pelo que eu posso oferecer. Mudei de apartamento, mudei de carro, mudei até de academia. Quis começar uma vida completamente nova, sem nenhuma lembrança do passado. Vendi algumas ações que eu tinha e fiz aquela viagem dos sonhos que sempre quis fazer, um mochilão pela Europa, sozinho, por 30 dias. Foi libertador. A lição que fica? A lição é que família não é sangue. Família é lealdade, é honestidade, é estar junto nas horas difíceis sem segundas intenções. Hoje minha família é Ana, são os amigos verdadeiros que me apoiaram quando tudo desmoronou, são os colegas de trabalho que viraram irmãos de escolha. Felipe sempre me dizia que eu era inocente demais, faltava malícia para mim. Talvez ele estivesse certo, mas prefiro ser inocente e honesto do que ser esperto e traidor. Sabe qual foi a parte mais satisfatória de toda essa história? Não foi a vingança, não foi ver ele se dando mal, foi perceber que eu sou muito melhor sozinho do que rodeado de pessoas falsas. Meu pai sempre dizia, em André, família é tudo na vida. Hoje eu respondo, em pai, família verdadeira é tudo na vida. Família falsa é o inferno na terra. E a melhor parte, nunca mais acordo preocupado se alguém está mentindo para mim, porque as pessoas que estão na minha vida hoje, eu confio de verdade. Às vezes perder tudo é ganhar uma segunda chance de construir algo real. Me digam aí nos comentários, vocês já passaram por alguma traição familiar? Como lidaram? Acham que dá para perdoar uma coisa dessas ou é corte total mesmo? E uma pergunta que não quer calar, será que os pais dele tinham razão em pensar no bem da família ou foram completamente errados? Deixem a opinião de vocês. Se vocês gostaram dessa história e querem mais conteúdo assim, deixem aquele like que me motiva demais. E se ainda não são inscritos, o que estão esperando? O botão vermelho tá aí, ó. Para quem quer apoiar o canal de verdade, considerem virar membros aqui embaixo. Vocês terão acesso a histórias exclusivas e me ajudam a continuar trazendo esses relatos incríveis para vocês. Um agradecimento especial aos membros que já estão comigo, em lista de nomes dos membros. Obrigado demais por assistirem até o final. Vocês são demais. No próximo vídeo tem mais uma história que vai mexer com as emoções de vocês. Abraço gigante e até a próxima.